Maceió é a 7ª capital mais endividada do Nordeste. 60% das famílias estão nessa situação. Isso está acima da média nacional, que é de 57% das famílias endividadas. Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo FEComércio, mas como o endividamento afeta a economia e, o mais importante, como se livrar dele. Quem responde isso para a gente é a economista Luciana Caetano. Bom, é provável que um de nós aqui no estúdio, além dos câmeras, o pessoal da produção, esteja nesse 60%, não é? Na verdade, à medida que você tem crédito no mercado, inevitavelmente você tem um número muito grande de pessoas endividadas. O endividamento não é em si um problema. O problema é quando você não consegue administrar o endividamento e se torna inadimplente. Porque o endividamento, na verdade, à medida que você usa cartão de crédito, que você financia casa, que financia carro, a compra de um carro, inevitavelmente você já está endividado. Isso já é uma dívida. E isso não é um problema para a economia, muito pelo contrário. O crédito, ele foi para a economia brasileira, já há muitos anos, uma ferramenta importante de dinâmica. O problema é que a taxa de juros é muito alta, principalmente quando você atrasa esse compromisso, você atrasa o pagamento. E aí a taxa, principalmente para cartão de crédito ou para cheque especial, a taxa de juros é elevada demais, chega a passar de 400%. E se a gente pensar um endividamento para 3 meses, 4 meses, uma compra, é fácil de administrar. Se pensar numa compra de 4 anos, exemplo de um carro, e 10 anos, exemplo de um imóvel, essa você vai com certeza ter algum problema no caminho. Alguém pode adoecer, você pode perder o emprego, o Estado pode atrasar, como lá no Rio de Janeiro, né, como aconteceu aqui em Alagoas há um tempo atrás. Então, esses percalços da vida, ninguém nota. Exatamente. E o mais fácil para você administrar o endividamento é você não comprometer mais de 1/3 dessa renda. Então, se você já tem, por exemplo, um comprometimento dessa renda com financiamento de carro ou de casa própria, você tem que ter ainda mais moderação com relação à utilização do cartão de crédito. Por quê? Porque isso é uma grande armadilha, dada a facilidade de utilização desse crédito, e um atraso vai comprometer mais ainda uma renda que já é muito apertada. E é importante considerar que ao longo do ano você vai tendo uma defasagem salarial, ou seja, vamos imaginar que o seu reajuste salarial seja em janeiro. De janeiro até dezembro, você vai ter um reajuste de preços de vários produtos que você consome, e à medida que isso vai acontecendo, a sua renda vai perdendo o poder de compra. Ou vai seja, sendo consumida. Vai ficando mais curta para dar conta de tudo. O que significa um esforço na administração, tendo que abrir mão de algumas coisas para você não entrar no endividamento, na inadimplência. Como se deve fazer, além de só gastar ou comprometer o valor financiado, né, um compromisso além de 1/3? Que mais a pessoa pode fazer? Olha, é importante que você tenha um controle contínuo do seu orçamento familiar, considerando, por exemplo, o desemprego de alguém, de um membro da família, ou então, às vezes, você perde parte dessa renda. Existem vários eventos que podem fazer com que haja uma mudança do poder de compra da família ou da pessoa individualmente, se ela morar só, e é importante que haja uma vigilância. Isso pode ser feito através de uma planilhazinha, com um controle de gasto e com o controle também dessa renda, ou seja, em que medida o meu padrão de consumo ele é compatível com a renda que eu recebo e o quão disposto eu estou em fazer o esforço de ajustar esse consumo à renda à medida que você tem ou uma defasagem salarial ou perda parcial da renda ou perda completa, como algumas pessoas ficam temporariamente desempregadas, dependendo apenas do seguro-desemprego, e obviamente isso exige uma rearrumação desse orçamento familiar. A filosofia determina, né, a unidade de consumo dentro de uma matriz familiar. É provável, compete essa família decidir fugir dessa competitividade consumista? Olha, é importante que você tenha o bom senso e compreenda, primeiro, que você não pode comprometer mais do que 80% da sua renda no planejamento de gasto e você deve comprometer, inclusive, o mínimo possível com dívidas de longo prazo. Por quê? Porque isso significa uma redução da renda disponível, inclusive para despesas extras, que acaba acontecendo que não depende de você. Então, a competição com outros indivíduos a partir do consumo não é sensata, considerando que cada pessoa tem uma realidade diferente,
uma renda diferente. Então é importante que você observe a sua e tente sempre, na medida do possível, estabelecer um padrão de consumo que seja compatível com essa renda, não comprometendo mais do que 80% dela. É importante, inclusive, que você pegue esses 20% e tente fazer uma reserva de modo que você possa lidar melhor com as adversidades, que são as despesas imprevistas, e mais ainda, que você consiga honrar algumas despesas que são eventuais à vista, obtendo um desconto que varia aí de 5% a 20%, a depender de cada caso. Podemos considerar a artimanha do capitalismo, né, que impõe o consumo, por exemplo, gôndola de supermercado de alcance mais fácil para os produtos um pouco mais caros, gôndolas que fornecem produtos infantis bem próximos do caixa. Enfim, essas artimanhas, por exemplo, crédito para quem já está endividado, por exemplo, vejo isso como o fim da picada. Você já está endividado, o cara vai lhe dar um crédito para comprar a sua dívida? Pois é, na verdade, o que acontece nas economias capitalistas, de um modo geral, é uma disputa pelos vários segmentos de mercado pela renda que circula naquela economia. Então, isso vai acontecer com a indústria automobilística, vai acontecer com a imobiliária, vai acontecer com a eletroeletrônica, vai acontecer com o supermercado, ou seja, todos os setores estão de olho na renda, especialmente quando chega no final do ano que você tem uma renda extra, que é o 13º salário. Então, é importante que cada um consiga fazer a gestão e se imunizar desse apelo consumista, que obviamente ele é inevitável, principalmente em algumas épocas, como Dia das Mães, Dia da Criança, Dia dos Namorados, enfim. Você tem várias datas comemorativas. João, Carnaval, Natal. Pois é, inventaram até Dia do Irmão, Dia da Avó, tem dia de tudo, Dia do Sogro, Dia da Sogra. Então, assim, você tem cada vez mais um apelo do mercado, numa perspectiva de estimular o consumo, porque é isso também que mantém a engrenagem dessa economia. No entanto, cabe a você, individualmente, fazer a administração da sua renda, porque os donos do capital estão fazendo a sua parte, que é seduzir você para consumir cada vez mais. Então, obviamente, cabe a você ter bom senso e administrar a sua renda em conformidade com essa restrição orçamentária. Ou seja, eu não posso supor que o crédito é uma renda adicional. O crédito está lá para estimular o consumo, mas eu preciso compreender que o meu consumo é determinado pela minha renda e não pelo crédito disponível. Existem algumas pessoas cujo crédito ele corresponde a 4 ou 5 vezes o tamanho da sua renda. O que significa que a responsabilidade de administrar o seu consumo é seu, porque as armadilhas são muitas e se você não tiver cuidado, quem vai ficar com a corda no pescoço mais tarde é você. Qual é a análise que o economista alagoano brasileiro faz do consumidor alagoano brasileiro? Olha, o consumidor alagoano, ele não é diferente do consumidor de qualquer outra parte do país. A campanha publicitária do setor da indústria automobilística ou do grupo de supermercados, não vou citar nome, mas qualquer grupo de supermercado, é a mesma em todo o país. Ou seja, em qualquer parte e não só do Brasil, em qualquer parte do mundo, você vai ter os grandes conglomerados fazendo uma campanha publicitária e dialogando de acordo com o perfil de cada segmento de mercado. Então, é importante que as pessoas apenas tenham o bom senso em lidar com essa parafernália de informação que tenta cada vez mais levar você a consumir mais do que o que você ganha. O consumo é importante, a renda existe para satisfazer as suas necessidades. O desafio de cada um é tentar não ultrapassar esse limite, ou seja, eu tenho uma renda e é ela que determina o quanto eu posso consumir por mês. Se eu ultrapasso isso, eu pago um preço muito alto, que é uma taxa de juros, que é uma das mais altas em todas as economias capitalistas do mundo. Bom, eu estabeleci meu patamar, mas não consegui, estou endividado e agora o que é que eu faço? O que é que eu pago primeiro? Eu pago cartão de crédito, eu pago a luz e a água, eu pago o carro, o que é que eu faço? Se você ultrapassou a sua capacidade o limite da tua renda, é importante que você observe quais dívidas podem ser renegociadas e é importante, inclusive, quando for possível, que você faça uma substituição. Por exemplo, se você está endividado com um cartão de crédito, cuja taxa de juros chega a 12% ao mês, que vai dar mais 400% ao ano, é importante que você substitua esse endividamento, por exemplo, por um empréstimo pessoal. Então, aqui a taxa de juros vai variar aí entre 3,5% e 3,7%. Então, ele saiu de 12% para 3,5%. Exatamente. Então, você substitui... Você tem um monte de dívida, é melhor fazer um empréstimo pessoal, pagar tudo e só ficar com aquela dívida. Porque você assume uma nova dívida, pode ser uma dívida consolidada com uma taxa de juros menor. E você parcela isso de acordo com o que a tua renda permite. Então, essa é uma possibilidade. Ou você renegociar diretamente com o credor, a depender de quem seja, para ver a possibilidade de reduzir. Normalmente, cheque especial e cartão de crédito são difíceis de você renegociar, de modo que chegue a uma taxa de juros tão baixa quanto o crédito pessoal ou o crédito consignado.
consignado, que é mais baixa ainda, porque aí o desconto é direto em folha. Então é importante que você só tenha esse bom senso de quando a coisa estiver muito apertada, você saber como fazer a substituição de uma dívida que te deixa com a corda no pescoço, de uma que te deixa com um pouco mais de folga, mas compreendendo que é sempre preciso ter disciplina para você honrar esses compromissos, porque do contrário, você acaba novamente entrando em inadimplência com um novo contrato. Fora isso, também não há saída. Se você não tem um parente, se você não tem uma pessoa que ajude, você não consegue um novo emprego, se você não consegue um empréstimo, pouco você pode fazer. Resultado, rasga o CPF, se esconde, enfim. Uma delas é você puxar o freio de mão e reajustar o seu consumo. E isso é muito difícil, porque, como você já falou, com o apelo numa economia capitalista que reconhece você pelo que você tem, pelo seu padrão de consumo, de repente recuar parece um sofrimento muito grande para as pessoas. Mas é importante compreender que em alguns instantes, para poder você organizar o seu orçamento, é preciso você cortar gastos, é preciso você substituir itens que até então talvez tivessem um padrão de qualidade mais alto por um não tão alto assim, mas é importante que você tenha humildade para quando perceber que você ultrapassou o limite, você recuar para você conseguir se reorganizar novamente. O que pode ser considerado crime contra a economia, a lei de consumo, essas ofertas em demasia a pessoas que não possuem essa capacidade de endividamento. O Brasil prevê esse tipo de crime, não? Não porque ele não obriga você. A decisão é sua. Se você vai hoje no supermercado, quando você entra, já chegam 2, 3 rapazes perguntando se você quer se você quer ter o cartão de crédito da loja. Então, não há nenhum pudor da empresa em usar todo tipo de artimanha para fazer com que você consuma mais e mais ainda. Fidelizar o cliente, ou seja, todas as empresas querem, até porque a partir do cartão de crédito, como a compra é mais fácil, porque você não precisa ter dinheiro para gastar, o cartão de crédito já dá essa possibilidade, você acaba atraindo mais consumidores e mais ainda. Essas empresas rezam para você adiar o pagamento. Por quê? Porque algumas empresas elas ganham mais com financiamento do que com o produto em si. Então você vai pegar muitas empresas aí que elas apostam mais no mercado financeiro do que no mercado produtivo. Elas comercializam, mas a expectativa de ganhos dela é muito mais no financiamento a prazo do que mesmo na compra em si. Então, é importante que você compreenda que a economia é um jogo e que ganha esse jogo quem estiver melhor informado e quem usar de melhores estratégias para sobreviver, considerando as desigualdades de força. Então, não dá para você pensar que tem a capacidade de honrar qualquer compromisso e usar todo o crédito que lhe chega às mãos, porque às vezes o que você tem de crédito corresponde a 10 vezes a sua renda. E esse não é o seu padrão de consumo. O seu padrão de consumo corresponde a 1/10 disso. E é importante que você coloque o pé no chão e tenha um bom senso de andar de forma equilibrada, porque do contrário você vai se desequilibrar e a tendência, à medida que aumenta a inadimplência, é que a taxa de juros suba ainda mais no mercado. Conversamos com Luciana Caetano, ela é economista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.